Olá, meu nome é Israel Vasconcelos, um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre vida emocional no ministério, né? Quando que a vida emocional ela interfere, né, ou ela atrapalha ou ajuda no ministério. Então, a gente vai passar por alguns temas hoje com vocês. Vou falar quais são os temas para você já ficar antenado aí sobre aquilo que vai vir aqui de conteúdo. A gente vai falar sobre uma vida tripartida, a gente vai falar o que são as emoções, o impacto das emoções no ministério, o inconsciente, a alma, né? Os resultados que uma vida emocional não saudável podem trazer para o ministério e os caminhos para a restauração da sua vida emocional, para que nós possamos ter um bom sucesso no ministério. Então vamos lá, vida tripartida. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? 1 Tessalonicenses 5:23 vai falar o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia fala que nós somos seres tripartidos. Quando a Bíblia fala que nós somos seres tripartidos, o que a gente pode entender? Então, o espírito, né, é o aspecto do ser humano que está conectado a Deus, né, que se comunica a Deus. Então, nós, quando nos convertemos, né, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos vivificados no nosso espírito. E essa parte, né, do nosso ser tripartido é onde está talvez não, com certeza, está a melhor parte de nós, né? Então a Bíblia fala, né? Mateus 26:41, a gente vai abrir bastante a Bíblia, então já pega a tua Bíblia aí, pega o teu caderno de anotações. Mateus 26:41 vai falar o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? A carne, quando a gente vê para esse texto, ele está falando sobre a natureza humana, ou seja, a natureza humana ela é fraca. Aqui a gente consegue ver tanto a parte do corpo quanto a parte da alma também, ok? A alma é onde residem as nossas emoções, né? Então, pensamentos e desejos, elas ficam ali, né? Eu posso falar talvez que essa é a parte do nosso ser tripartido, onde a gente vai precisar mais se exercitar, mais ali ter a intencionalidade de nos mantermos santos, né? Como o Tessalonicenses fala, de conservar íntegro, né? O que seria íntegro? Íntegro é a plenitude, né? Ser pleno em todas essas áreas. E a alma, com certeza, é uma das que vão dar mais trabalho para a gente estar ali de acordo com o que a Bíblia e a vontade também de Deus para as nossas vidas. Quando a gente fala do corpo, né? O corpo é o veículo, né? Então ele é pó, ele veio do pó e ele vai voltar para o pó. Nós devemos sim também sermos excelentes nessa área, mantermos santo nessa área. Infelizmente, quando nós somos três, né, seres tripartidos, infelizmente ou felizmente, a gente não consegue pegar uma parte e colocar de lado quando ela está talvez não funcionando de uma forma adequada, né? Essa parte provavelmente ela vai ali afetar as demais áreas, né? Então, se a alma está doente, a gente vai ver reflexos no corpo e no espírito, né? Se o corpo está doente, provavelmente a nossa alma e o nosso espírito talvez também esteja comprometido. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes nos próximos momentos, né? Quando eu falei, né, da necessidade de nós fazermos com que a alma é onde a gente vai precisar mais exercitar. A gente está falando ali, né, em Romanos 12:2, fala o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui no texto de Romanos a gente consegue ver a necessidade
de nós estarmos em constante renovação da nossa mente. O que são emoções, né? Então as emoções, elas são respostas, né, automáticas, né, do nosso sistema, né? Tá muito ligado à nossa parte instintiva, né? Emoções, ela vem da palavra emovere, que significa colocar em movimento. Então é algo que vem antes do nosso consciente, antes de nós pensarmos algo, raciocinarmos sobre algo ou refletirmos sobre algo, as emoções elas já acontecem e colocam o nosso organismo ali já em movimento, né? Nós temos basicamente 6 emoções, né? Acho que até saiu um filme aí recentemente, uma animação que fala sobre as 6 emoções, né? Que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo e a surpresa. Todas essas emoções, elas são instintivas. Então, quando nós recebemos ali uma ligação como uma boa notícia, nós automaticamente ficamos alegres, né? Ou quando nós recebemos uma notícia triste, automaticamente nós ficamos tristes, né? Então, são respostas muito rápidas do nosso sistema. E isso é algo bom. Tá bom? Então Deus fez algo bom quando nos criou com as emoções. Acontece que nós precisamos moderar as nossas emoções para que nós possamos ter uma vida saudável. Então muitas vezes nós encaramos a vida, né? E aí vem a parte dos pensamentos e dos sentimentos de uma forma negativa com relação às emoções. Vou explicar um pouquinho mais. Então, você imagina que você teve uma sensação de medo por conta de algo que aconteceu com você em determinada situação. Quando você ficar raciocinando sobre aquele medo, né? Aquele medo ele começa a enraizar ali nas suas conexões cerebrais, né? E faz com que isso seja um comportamento. Então você já começa a sair da parte de emoção e criar um sentimento sobre aquilo. E isso provavelmente vai gerar muitos maiores desconfortos, né, ao longo da sua vida. Às vezes uma simples emoção momentânea onde você teve ali, você ficou muito pensando sobre aquilo, você ficou muito raciocinando sobre aquilo ou nutrindo aquilo, né? Então a gente consegue ver algumas pessoas que não conseguem superar alguns traumas, alguns medos, alguns problemas na alma. Por quê? Porque estão nutrindo aquele problema que deveria ter sido solucionado, resolvido e ressignificado ali em sua memória, tá bom? Quais são os impactos, né, das emoções do nosso ministério, né? Então, trazendo toda essa realidade da nossa natureza humana para dentro da área ministerial. Como a gente falou, a gente não consegue separar o corpo da alma ou do espírito. Nós somos as três partes em uma só. Então, quando nós estamos no ministério, nós estamos também de forma integral. E se nós não estamos saudáveis em uma dessas 3 áreas, isso com certeza vai ser afetado, né? Então, quando a gente pode entender o desequilíbrio da alma, né? Então, a gente falando das emoções aqui. Esse desequilíbrio da alma, ele pode acarretar na frustração, né, que talvez você tenha na sua vida pessoal, que você traz para a sua vida ministerial, o medo que você tem muitas vezes na sua vida pessoal, você traz para a sua área ministerial, provavelmente às vezes um sentimento de depressão, né, ou talvez um estado depressivo, ou a patologia depressão mesmo, né, no sentido mais profundo e diagnosticado. Né? Muitas pessoas acabam se autodiagnosticando, então quando você tem um diagnóstico de depressão, isso pode sim afetar a tua área ministerial, né? Israel, como é que a minha alma vai afetar a minha parte espiritual? Eu estou lá, né, empolgadão, lá servindo ao Senhor, né, servindo, né, a gente fala bastante para as pessoas da área de louvor e adoração, estou ali tocando meu instrumento, servindo a Deus, como que isso pode afetar? Muitas vezes por conta quando a gente fala de projeções, onde eu tenho uma dificuldade na minha vida pessoal e trago ela ali para o meu ministério, eu posso afetar o meu corpo, né? A gente consegue ver algumas doenças na pele, no corpo,
por conta de problemas na alma, e o nosso espírito também, né? Imagina que nós temos sim uma dificuldade de muitas vezes nos conectarmos com Deus e com o Espírito Santo e com Jesus por conta de uma carência ou de uma dor que está na alma, né? Então, como nós somos esse ser de três partes, uma acaba interferindo na outra. E aí vem a importância de sermos o quê? Santos em todas as três áreas, né? Quando a gente fala de psicodinâmica, né, das emoções dentro do ministério, a gente consegue falar sobre repressão e compensação. O que seria a repressão, né? Quando nós reprimimos as nossas emoções. Muitas vezes nós, né, estamos ali numa posição e começamos a reprimir, né? Colocar ali panos quentes, não seria panos quentes, seria mais essa parte de nós escondermos algumas fragilidades, né? Algumas deficiências nossa alma por conta da posição, né? E é muito engraçado, um tempo atrás eu estava num evento, eu estava ali, né, observando as pessoas que estavam participando desse evento, e eu comecei a notar alguma coisa um pouco estranha, né? As pessoas não estavam tão engajadas, e a palestra estava sendo sobre você precisa se abrir, você precisa se consertar, e as pessoas, sabe, bem fechadas ali, né? E nesse evento mesmo, um pouco mais para frente, houve um outro apelo onde era para as pessoas ajudarem as outras. E nisso as pessoas foram com tudo. Eu falei assim, nossa, mas como é que essas pessoas estavam tão fechadas em um momento e tão abertas nesse momento, né? Aí eu recebi um insight ali do Espírito Santo, falei assim, essas pessoas são líderes, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma palestra nesse evento, e a primeira pergunta que eu fiz foi assim, quem daqui exerce um cargo de liderança? E a maioria das pessoas levantaram a mão. O que eu estou querendo falar com isso? Que líderes, pessoas que estão no ministério, acabam tendo essa tendência de reprimir algumas coisas, né? Colocar ali, esconder, não, esse problema aqui deixa que eu resolvo, esse problema aqui não vai interferir no meu ministério, esse trauma que eu tive, essa necessidade de aceitação, essa rejeição que eu tive quando eu fui criança, tá tudo bem, tá tudo resolvido, isso daqui não interfere em nada no ministério. Eu falo para você, interfere sim, né? De uma forma consciente ou inconsciente, a gente vai entrar daqui a pouquinho, tá bom? Acaba tendo o quê também? O desequilíbrio das relações ministeriais, né? Então, muitas vezes, por conta de você ter tido um problema nas suas emoções, às vezes no passado, quando você traz nessa alma não curada para dentro das relações, dificilmente você vai conseguir ter uma relação saudável com seus liderados, com os seus pares, as pessoas que fazem parte desse ministério. Se você é líder de uma igreja, provavelmente você vai ali projetar nas pessoas essa deficiência também, né? E aí foi como eu falei, isso pode ser de uma forma consciente, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente fala de alma, ela vem do inconsciente, né? Uma vez um pensador falou o seguinte, que o teu inconsciente vai te governar até você se tornar consciente. Enquanto você não se tornar consciente que o teu inconsciente está te governando, você vai chamar aquilo de destino, né? Então, muitas vezes, o inconsciente, nós estamos vivendo de uma forma inconsciente, por quê? Lembra quando eu falei, né, ali, quando você era criança, os traumas que você sofreu, os medos que você teve, tudo isso está gravado numa parte do seu cérebro, no sistema límbico. Na verdade, estou falando alguns nomes técnicos, mas não é nada assustador, né? Então, o sistema límbico ali guarda as emoções, as memórias. Tem um negocinho ali dentro do seu sistema límbico chamado amígdala, né? Então, ela começa a se desenvolver a partir da sexta semana da gestação. Então, a partir da sexta semana da gestação, ali já começa a desenvolver e começa a gravar muitas coisas, né, que acontecem com você. E como você interpreta essas situações, fica gravado com uma memória, né, ou um tipo de comportamento a partir de uma ação ou reação que você passou, né? E isso vai fazer com que você crie correlações. Então, imagina o seguinte, né? Tem até aquele ditado, né? Que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Por quê? Porque ele entende que aquele objeto ali, né, cilíndrico, comprido,
pode ser uma cobra. E isso faz com que desperte nele esse tipo de relação. E muitas vezes, né, nós trazemos todas essas correlações erradas que nós tivemos para o nosso ministério e acabamos sofrendo por conta disso. Por isso que a gente precisa fazer o quê? Trazer cura nessas áreas, né? Sermos conscientes dessas áreas e trazermos, né? Romanos 12:2 vai falar o seguinte, a gente já leu, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a gente consegue ver a necessidade de nós, de uma forma intencional, procurarmos entender o porquê nós reagimos como nós reagimos em determinada situação, né? Então, dentro ali do seu círculo ali de influência, da tua área ministerial, por que você tem tido alguns tipos de reações? Por que você está tão irado, né? Por que você tem tanto medo de uma certa pessoa? Você vai precisar começar a entender isso, né? Trazer para a sua consciência para que você consiga trabalhar em cima disso, né? E existe toda essa parte, né, da integração espiritual e emocional. Quando nós não estamos bem emocionalmente, nós temos ali uma propensão, né, em não sermos excelentes na nossa área ministerial também, na nossa área espiritual. E aí muitas vezes nós acabamos fazendo o quê? Né? Como a gente já falou, reprimindo ali tudo aquilo que não está de acordo com a minha parte emocional, para que a minha parte espiritual, né, ou muitas vezes só por conta da aceitação das pessoas, eu pareça estar certinho, tudo bonitinho, tudo nos trinks, né? Mas isso é uma bomba relógio. Né? Então, quanto mais nós nos reprimimos, outro pensador também falou a mesma coisa, né? Essas coisas, né? Estou parafraseando, tudo aquilo que às vezes acontece de ruim nas nossas vidas, nossos traumas, que nós reprimimos, né? A probabilidade é que lá na frente ele apareça de uma forma muito pior. Né? Então a tendência quando a gente fala de saúde emocional, quando nós não curamos, quando nós não tratamos, é que mais para frente nós tenhamos um estrago muito maior do que aquele se nós tivéssemos tratado hoje. Quais são alguns resultados que a gente pode ter ali na nossa vida emocional quando ela não está saudável, né? Acho que o primeiro e o mais comum aqui, talvez você possa até se identificar já com esse, que é o burnout, né? Que é o esgotamento emocional, é onde você está ali, né, trabalhando, né, naquelas atividades e tudo mais, e de repente você tem um esgotamento, né? Esse esgotamento emocional, né, é uma das maiores dificuldades que a gente acaba enfrentando, né, e vendo em líderes ministeriais, né? Quais são as possíveis origens desse burnout, né, do porquê que eu chego nesse ponto? Então, muitas vezes você é muito perfeccionista, né? Você tem uma autocobrança excessiva e isso faz com que cada vez mais pressão sobre você. Você mesmo colocando essa pressão sobre você. A falta de um equilíbrio, né, entre a vida pessoal e ministerial. Às vezes você está tão focado ali no ministério que você não tem esse equilíbrio para a tua vida pessoal também, para que você possa tratar ali as suas emoções, a sua alma, cuidar do seu corpo, né? Às vezes você tem essa dificuldade de delegar, né? Você acaba carregando toda a responsabilidade sozinho, né? Você tem às vezes falta de apoio emocional ou espiritual dentro do ambiente de trabalho, né? Então muitas vezes você está ali sozinho, né? Muitas vezes a gente consegue ver ali pessoas pioneiras, né? Ali precisando fazer várias atividades, né? A gente passou algum tempo afora agora do Brasil em implantação e a gente sabe o quanto que essas implantações, né? Esses inícios consomem, mas nós precisamos ser intencionais em termos do quê? O nosso tempo de recarga, o nosso tempo ali de descanso, o nosso tempo de colocar as coisas em equilíbrio, né? Um segundo ponto aqui também que a gente pode observar dentro de resultados de uma vida emocional não saudável são as projeções e frustrações pessoais no ministério. O que eu acabo vendo bastante? Então, pessoas que às vezes você não tem um sucesso na sua área profissional ou no seu relacionamento familiar, você começa a projetar isso na vida ministerial. Né? Então, às vezes você faz parte ali de um núcleo de uma igreja onde você ali deseja ser uma pessoa
reconhecida, uma pessoa elogiada. Você traz toda a sua frustração ali na sua parte pessoal e coloca dentro do ministério, né? E isso vai fazer com que você aconteça o quê? Muitas vezes se frustre, né? A tua realização, ela não pode ser aceitação humana, né? Jesus já falou sobre isso, né? Então, quando a gente espera o galardão dos homens nessa terra, a gente já recebeu, parabéns para você, muito bom. Só que nós devemos esperar o quê? O galardão dos céus, né? O reconhecimento divino. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, né? Quais são, né, as possíveis origens? Então, a gente fala sobre insegurança emocional, uma baixa autoestima, né? Então, às vezes você tem uma tão baixa autoestima, quando você vai para a área ministerial, né, você acaba querendo compensar a sua baixa autoestima na tua vida pessoal dentro do ministério, né? Você talvez tenha um histórico de rejeição, né? Desejos inconscientes de validação e reconhecimento, né? Então, dentro ali do ministério, né? Aqui a gente está conversando de uma forma bem aberta, né? Então, dentro do ministério, muitas vezes nós temos esse lance de uma facilidade um pouco maior, desse apoio, né, um pouco maior, às vezes até de uma certa abertura maior para determinado tipo de atividade ou de comportamento, né? Então, nós temos esse lance de animar os outros, né, de incentivar, só que muitas vezes, né, esse incentivo, ele não vem, né, ou ele não vai preencher aquele vazio que você está sentindo por conta de uma frustração na tua área pessoal, na tua vida pessoal, né? E isso vai te frustrar, isso vai te entristecer e isso vai acabar prejudicando o ministério também, né? Mais um ponto aqui, dificuldade de relacionamento interpessoal. Você tem dificuldade de se relacionar. Como é que a gente vai viver ministério com essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Nós somos corpo, nós somos um corpo. Então, um é um dedinho, o outro é a orelha, o outro é o joelho, o outro é o pé. E nós precisamos o quê? Ter essa habilidade de se relacionar. Quando a gente fala de possíveis origens, né? Talvez um trauma. Às vezes você teve um trauma com relacionamentos, né? Você foi traído, né? Você sofreu decepções. Isso faz com que você tenha o quê? Uma guarda muito maior para algumas pessoas, né? E aí você vai começar a entender que é para alguns tipos de pessoas mesmo. E geralmente isso está ligado com o quê? Com a correlação de algo que você sofreu no passado. Então, às vezes você teve uma pessoa que se parecia, uma pessoa de cabelo loiro, bem branca, e que ela te fez mal no passado. Aí você encontra uma pessoa parecida com essa no teu ministério ou no futuro, e você começa a ter dificuldade com essa pessoa. Por quê? Às vezes é uma correlação que você faz por conta desse trauma que você teve no passado também. Um quarto ponto aqui para a gente prestar atenção, né, de talvez alguns resultados, algumas dificuldades que nós estamos tendo hoje no nosso ministério, né? Falta de sensibilidade espiritual. Então, muitas vezes nós estamos com a alma ali, as nossas emoções tão afloradas, né, tão prejudicadas, né, tão doentes, que isso faz com que nós não tenhamos ali o nosso tempo, né, de devocional, o nosso tempo de solitude para escutarmos a voz de Deus, entendermos, né, lermos a palavra. Isso acaba fazendo o quê? Tirando, né, nos esfriando a parte espiritual, como a gente falou no começo dessa aula. Então, o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, eles estão ligados, conectados, e um afeta assim o outro. Qual que é a possível origem desse tipo de problema, né? Estresse, né? Ansiedade crônica, então você tem essas preocupações, né, tão grandes, talvez até crises de pânico, né, de ansiedade. Por quê? Porque com certeza tem alguma disfunção ali na sua alma, nas suas emoções, que está tendo esse tipo de comportamento, né? Então, alguns gatilhos que você vai precisar ver o que está acontecendo para você ser curado também nessa área, né? O quinto e último aqui, que a gente pode ver, né? Eu teria mais alguns aqui, mas só para a gente não se alongar muito, para a gente pegar os que talvez a gente possa estar enfrentando aqui, que eu acabo conversando com algumas pessoas. Então, eu peguei aqui os que eu tenho visto, né, e conversado com algumas pessoas nessas dificuldades, né? Esse quinto e último a gente fala sobre perda de propósito e motivação, né?
Então muitas vezes você está ali, né, com as suas emoções tão abaladas, né, você acaba fazendo o quê? Perdendo o seu propósito e a sua motivação, que é o ministério, né? O que é o ministério, pessoal? Ministério é servir, né? Ministério não é glamour, não é um lugar de você ser visto. Ministério é serviço. O que é o ministro? O ministro é aquele que serve, né? Quando nós tiramos esse foco, né, e queremos extrair algo diferente disso, ou algum tipo de benefício daquilo que a gente faz, com certeza nós seremos prejudicados. Com certeza nós não teremos sucesso, porque não é algo que será entregue pelo ministério. Nós precisamos buscar o quê? A nossa gratificação em Deus. Que nós façamos tudo como quem faz para Deus, não para os homens. Só que muitas pessoas acabam trazendo toda essa bagagem emocional para o ministério e acabam se frustrando, esperando alguns tipos de benefícios, algo que vai suprir as carências, as deficiências da vida emocional no ministério, e acabam se frustrando. E muitas vezes essa frustração acaba ali, né, desviando o propósito e a motivação, né? Então, às vezes tem um desgaste acumulado muito grande, né? Questionamento pessoais, né? Você às vezes chega num determinado momento e fala assim, cara, por que eu estou fazendo isso? Né? Eu cheguei nesse estágio aqui da minha liderança, ou eu cheguei nesse estágio aqui desse meu ministério, e por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque com certeza você não está curado ali, saudável, na sua área emocional, na sua alma. Israel, legal? Então, muitas coisas ruins, né, que a gente pode sofrer por conta de uma falta de uma vida emocional saudável dentro do ministério. É lógico, né, pessoal, que uma vida emocional saudável, ela vai trazer muitos benefícios, né? Então, hoje eu estou mais focado aqui em trazer alguns alertas, né, levantar algumas bandeirinhas aí de possíveis problemas que nós podemos ter dentro do nosso ministério por conta de uma vida emocional não saudável, né? Então, Israel, beleza, já entendi, estou sofrendo esse problema. Como é que eu faço para ter uma restauração, né? Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala dentro de uma esfera cristã, nós temos uma pessoa chamada Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo, ele é capaz de nos orientar em tudo aquilo que a gente precisa, necessita. Ele traz consolo, conforto, orientação, entendimento, né? Então, que você possa usar, né, e abusar desse relacionamento com o Espírito Santo, né? Jesus falou que, né, ele enviaria algo que nos ensinaria, né, nos traria conhecimento sobre aquelas coisas que talvez nós não tínhamos conhecimento naquela época, né? Outro ponto também muito prático, né, como a gente já falou aqui, Romanos 12:2, fazer o quê? Renovação das nossas mentes, né? Que nós possamos ali entender quais são os gatilhos, né? O porquê que eu sinto o que eu sinto, o porquê que eu tive essa reação quando aquela pessoa falou isso, o porquê que eu fiquei tão irado quando uma pessoa me deu um feedback negativo, por que eu fiquei tão irado quando aquele meu liderado não fez aquilo que eu achava que ele deveria fazer. Todas essas situações que eu acabei de mencionar, elas não são posturas de uma pessoa emocionalmente saudável. Eu preciso fazer o quê? Renovar a minha mente, entender os porquês dela, né? Lógico, a disciplina espiritual, né, ela vai estar intrinsecamente ali ligada com a nossa parte emocional, como a gente já falou. Então, a prática de oração, a prática de jejum, né? Quando a gente fala de alma, nós estamos falando ali de talvez gatilhos, né, propensões. Nós estamos falando ali talvez de uma parte instintiva muito aguçada. O jejum, ele vai diretamente ligar ali na nossa carne, onde nós podemos ter mais controle da nossa carne, e isso aumentando algo que a gente chama de autoeficácia, e a gente traz para a nossa vida também emocional, onde eu começo a lidar com uma resiliência, né, ou uma antifragilidade maior por conta desse meu aprendizado que eu tive com o jejum. Ok? E a meditação da palavra de Deus, né? Então aqui eu vou ler alguns textos para que você possa entender que a tua gratificação, o teu reconhecimento, ele vem de Deus, e que nós precisamos sim ter as nossas mentes renovadas para viver uma vida ministerial de sucesso, sustentável, né? Que a nossa vida ministerial traga honras e glórias a Deus, independente
independentemente da área onde a gente está servindo, né? Então, Salmo 139, 1-3 fala o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, né? Então, um Deus que conhece as nossas vidas, que sabe, que sonda. Está passando por uma dificuldade? Deus, me ajuda, né? Me traz clareza sobre essa situação. Por que eu fiquei tão nervoso? Por que eu fiquei tão triste, né, com essa situação? Né? Por que eu estou com essa ansiedade? Né? Por que eu estou tendo essa crise de ansiedade, essa crise de pânico? Né? O que está acontecendo dentro de mim? Sonda, né? Me conhece e me revela para que eu possa o quê? Ter saúde na alma também. Salmos 33, 13 e 14. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação, observa todos os moradores da terra, né? Então, se você não foi visto, né, na sua infância, se você sente essa necessidade de ser visto, Deus te vê. A Bíblia está falando, Deus te vê. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você tem muito mais valor do que as aves, né? Do que as flores dos campos. Esse texto também fala sobre isso, né? Deus cuida de você, você tem muito mais valor do que isso, Deus cuida de você. Deus é um pai bom, às vezes você não teve uma experiência de paternidade saudável, mas Deus é um pai bom, né? Romanos 14, 17 e 18 fala o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, pois quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Né? Então, que nós tenhamos essa mentalidade, né, de servir a Deus, de ter Deus como um Pai bom, de saber que Ele nos vê, Ele nos reconhece e Ele nos aprova quando nós andamos de acordo com a sua vontade. Né? Então, gostaria só de finalizar, né, trazer ali um recap dessa aula. Nós falamos sobre o ser tripartido. Falamos de como essas partes estão interconectadas e do quanto que isso pode afetar sim a nossa vida ministerial. Nós precisamos estar aprovados, plenos nessas 3 áreas para que nós possamos ter uma vida ministerial de sucesso. Gostaria de agradecer esse momento que a gente teve aqui de aula. Espero que você tenha aprendido algo, né? Possa ter extraído algo de valor para a sua vida e que Deus abençoe, né, a sua vida emocional e ministerial.